Pronto, obrigada, Luciana. Pessoal, então bom dia a todos e todas. Hoje é a nossa última aula síncrona do nosso curso sobre prevenção e enfrentamento ao assédio. Semana passada, vocês estiveram com a Grazi e a Lúcia, e eu não pude estar presente, mas eu fui acompanhando ali os comentários e eu vi, né, que todo mundo gostou muito da aula, o pessoal se interessou muito pelo projeto Escutativa. E é uma felicidade para nós, né? Ver como é que essa turma se interessou, gostou do tema, e é um tema que, como a gente vem falando desde a primeira aula síncrona, é um tema complicado, difícil. Às vezes as pessoas realmente têm dificuldade de falar sobre assédio e discriminação, e a gente quis trazer esse curso mais leve, um curso que, apesar do tema, as pessoas pudessem se sentir à vontade aqui para falar, para discutir. Vocês puderem ver também que as atividades do curso foram atividades mais leves, como quiz, vídeos, para que a gente pudesse tornar, né, esse curso, como eu disse, um curso mais leve, em que esse assunto, né, que é difícil, se tornasse também mais aberto para que a gente pudesse falar. E o curso veio de uma crescente, né? A gente pegou primeiro uma aula mais expositiva, falando um pouquinho sobre os conceitos de assédio, discriminação. Tivemos também a Mariana Machado, Claudinha Mariana Machado veio aqui falar conosco, falou sobre discriminação. Mariana maravilhosa também. A doutora Ana Carolina esteve aqui presente também no primeiro dia. E então nós passamos dessa parte mais teórica, depois para uma parte mais prática, com a justiça restaurativa e a psicóloga Lúcia também trazendo aspectos técnicos dessa abordagem. E, para fechar o curso, o nosso último módulo é a parte do depoimento especial. Por que a gente quis trazer nesse curso o depoimento especial? Porque quem chegou um pouquinho antes, viu, conversando aqui com a Claudinha, como que é complicado para a gente, né, que é da Justiça Federal, seja os servidores, as servidoras, os juízes e as juízas, tratar com esses assuntos de comunicação não violenta, como abordar uma pessoa, como fazer uma pergunta, como que a gente não constrange alguém exercendo o nosso trabalho. E na parte do assédio, isso é uma questão que é muito complicada, porque a pessoa já está numa situação de constrangimento. E como não piorar essa situação? Como deixar essa pessoa mais confortável? Porque a gente também precisa saber o que aconteceu. E é por isso que a gente trouxe esse módulo com a Cláudia Catafesta, carinhosamente chamada aqui por mim de Claudinha. Só que quem conhece a Claudinha, a Cláudia Catafesta, sabe que ela é uma mulher altíssima, quase mais de, não sei, é 1,78, não sei, nem Claudinha, alto. 79,5. 1,80, vamos fechar aqui 1,80. Então, ela é uma mulher altíssima, não tem nada de Inha, não tem nada de Claudinha, mas é uma pessoa super querida e super competente. É juíza do Tribunal de Justiça do Paraná, mestra em Direito e Poder Judiciário pela Infam, foi minha colega de mestrado, minha amiga, hoje é juíza auxiliar no CNJ. E a Claudinha vai explicar para vocês, ela desenvolveu, né, Claudinha, um trabalho maravilhoso com a parte do depoimento especial. Tem até um artigo que ela deixou no Moodle para vocês darem uma lidinha, darem uma olhadinha. E eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser muito mais do que conhecimento, que ela traz isso muito forte, também inspiradora, para que a gente possa aplicar tanto essas técnicas e compreender o depoimento pessoal nas comissões de assédio e também nos relacionamentos com as outras pessoas no ambiente de trabalho e nos processos judiciais, onde isso for necessário. Então, sem mais delongas e devidamente apresentada, né, nossa querida Cláudia Catafesta, ou Claudinha, né? Passo a palavra para você, Claudinha, te agradecendo demais por ter aceito esse convite e estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Primeiro, agradecer a informalidade, porque eu acho que já deixa a gente mais confortável para para poder interagir. Eu fico muito feliz de poder estrear minha participação na escola do TF1. E a gente tem essa questão da estadual, criança e adolescente, achar que às vezes esse assunto não importa e falava com a Rafa antes de começar a aula, é, como nós precisamos romper essas lógicas que estruturam o poder judiciário, né?
e começar a falar sobre assuntos que são importantes para todos e todas nós, como integrantes do sistema de justiça, porque crianças e adolescentes estão em várias áreas, né? Não só nas várias especializadas de infância e juventude, mas na jurisdição trabalhista, na jurisdição federal, como vocês, se não é na jurisdição típica, mas nessa parte administrativa, nas comissões de assédio, enfim. Então, parabenizar primeiro aí a escola por trazer essa temática num curso como esse. Segundo, que, de fato, como a Rafa falou, falar sobre assédio, falar sobre violência, falar sobre discriminação, são temas que doem, né? E a gente, às vezes, prefere não falar sobre isso, mas não falar não quer dizer que isso não exista. E nominar faz a gente ter mais elementos e mais ferramentas para enfrentar e para combater e para evitar, né? Eu sou poliana, eu sou uma pessoa que sonha com um mundo em que as pessoas se respeitem, que as pessoas consigam, acolher as diferenças, né? E, e aí a minha temática de estudo acadêmico é criança e adolescente, e vou tentar contar um pouquinho para vocês como ao longo da história eles foram, ou nós, né? E nós já fomos crianças e adolescentes, como nós não fomos considerados pessoas, a gente era considerado um objeto, era manipulado pelos adultos. E a política toda hoje de proteção de crianças e adolescentes reconhece, ou nos reconhece, né, como pessoas desde a concepção, desde o nascimento, e é por isso tudo que eu vou tentar chegar ao ponto de indicar a necessidade do depoimento especial e como foi uma luta, né, para a gente conseguir isso no nosso país. Falava também para a Rafa que eu estou acostumada a dar aula de depoimento especial, problematizando o depoimento especial para um público que já teve acesso, que já tem um mínimo conhecimento. E essa aula, até quando eu recebi o convite, fui preparar, eu disse, nossa, eu tenho que voltar uns passos, e aí eu acho que com vocês, eu vou ressignificar o próprio depoimento especial, né? Por que que a gente chegou nesse ponto de necessitar uma prática tão específica para proteger crianças, né? E aí já deixo uma reflexão que eu tenho feito, que o nosso sistema é tão violento, nosso sistema de justiça é tão violento que a gente precisa criar mecanismos para proteger as pessoas, né? Então a gente precisa acolher vítimas de um jeito que elas não se sintam ainda mais machucadas pelo que elas já viveram. Criança e adolescente, a gente é tão violento numa sala de audiência que a gente não, que a gente precisa um espaço próprio, né, para que elas fiquem protegidas. Então também é começar a repensar o que a gente faz enquanto sistema de justiça, né? Especialmente numa sala de audiências e dizer um desembargador do Rio Grande do Sul que já se aposentou, que é um dos preconista, ou que preconizou, que trouxe, né, a justiça restaurativa para o Brasil, que vocês tiveram na aula passada. Ele falava assim que a sala de audiências seja uma sala de audiências e não uma sala de falacências, né? Que muitas vezes a gente fala muito, né? E se escuta pouco. Então, que a gente tenha essas ferramentas de escutativa que vocês têm aí, nada mais são do que um respeito a quem, né, a quem fala. Então, já também em relação a isso, parabenizo aí a escola e o tribunal por adoção dessa prática. Eu vou compartilhar, então, uma apresentação que eu fiz para nortear e organizar aqui o pensamento. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Deixa eu só voltar, Rafa, porque antes eu acho que eu tinha feito o teste e não deixei no ponto certo. Deixa eu voltar aqui. Só me diga se está tudo ok. Está sim. Perfeito, obrigada. Então, né, o módulo se destina a tratar do depoimento especial e a sua prática em especial, mas eu queria trazer alguns aspectos, tanto jurídicos quanto psicológicos, e falo aspectos porque são só reflexões, assim, não que dizem muito sobre a técnica do depoimento especial. Acho que um ponto também já de partida é o seguinte: o direito não consegue dar conta, né? A ciência, o direito não consegue dar conta dessas relações e da complexidade da convivência humana, né? Então, cada vez mais, eu acho que a academia também, nesse ponto, é maravilhosa. A gente precisa beber de outras fontes, né? A gente precisa se valer de outras ciências, né, para conseguir fazer um trabalho minimamente justo e que seja ético, né, que tenha sentido para as pessoas. Mas eu pensando em vocês, assim, eu resgatei isso, para quem lembra da época do Facebook, né, eu não uso mais, mas
teve uma brincadeira uma vez que foi o Globo não, foi o Facebook, uma postagem, alguém colocou assim, se você pudesse fazer uma ligação para si mesmo quando criança, o que você falaria? E foi numa época assim, perto do Dia das Crianças e tal, e a ideia era que as pessoas relembrassem situações que vivenciaram, e aí vocês ouviram sobre justiça restaurativa na aula passada e sobre escuta, e eu sou uma facilitadora de círculos de construção de paz, e aí a gente às vezes abre o círculo imaginando uma pergunta que vai ser positiva e tal, e aí as pessoas conseguem ou se sentem muito confortáveis para trazer uma dor. E essa, aspas, brincadeira que aconteceu no Facebook, que era esperado, né, conteúdo que fosse divertido, acabou trazendo um sofrimento por algumas pessoas que compartilharam situações de violência que viveram quando crianças. Então, exemplo ali, ó, Camilinha, o que que ela diria para a criança dela? Nunca vá brincar na casa do vizinho, nem todos que moram lá são do bem. Por mais que doa, tente contar as maldades que fizeram com você para alguém que te ama. Então, possivelmente ela sofria abuso, né, por parte desse vizinho e nunca, né, tem pessoas que vão levar esse segredo para o túmulo, elas não vão conseguir abrir, né? Eu até recentemente depois eu vou deixar a indicação para vocês. Eu li um livro da jornalista da Ana Paula Araújo que fala sobre abuso e as estatísticas são de que apenas 10% das situações de violência, o abuso que as pessoas sofrem, são levadas às autoridades, né, de segurança pública. Ou seja, ainda que os índices de violência sejam altos, estima-se que apenas 10%. Então, tem uma subnotificação muito grande. E aí, dentro do Poder Judiciário, assédios e tal, eu imagino que seja alguma coisa muito próxima, né? Então, ali a Rose, querida, você tem apenas 4 anos de idade, vou te dar um aviso. Não vá brincar na casa da sua amiga, pois o irmão dela é pedófilo. Não se isole a partir dos 14, isso vai tornar sua vida um inferno. Não vai brincar na casa do vizinho, ele é mau e quer fazer coisas ruins com você. Então, aspas, a brincadeira que aconteceu, e aí eu até acho que faz uns 15 dias eu participei também de um curso no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a convite de uma amiga nossa também, da Mariana, e eu estava dando, a aula era sobre assédio, enfim, os aspectos, e no chat uma das integrantes do curso acabou falando que estava sofrendo assédio moral no trabalho. Então, geralmente é algo que paralisa a pessoa, né? Ela vai ficar com essa dor, né? E muitas vezes não é fácil levar adiante isso, né? E quando leva, e tem a peregrinação do sistema de justiça também não saber muito bem o que fazer com essa notícia. E a gente vai tentar entender um pouquinho isso durante a aula, né? E aí vem o depoimento especial, ele está fundamentado na doutrina da proteção integral, e eu vou partir do pressuposto, vou partir da lógica que vocês talvez não entendam a complexidade ou a amplitude do que significa essa doutrina da proteção integral. Então, vocês pensar nisso, como que a gente aplica essa doutrina e se de fato a gente considera crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Só lembrando também, para quem não estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança e adolescente são conceitos jurídicos objetivos. Então, criança é a pessoa que tem até os 12 anos incompletos. Quando ela completa 12 anos, ela se torna, para a lei, um adolescente, e aí, com 18, ela se torna um adulto. Então, é um conceito jurídico e é muito objetivo, ele é etário. Não importa o nível de compreensão, a capacidade, não tem outros aspectos envolvidos, né? Esse marcador é etário. E aí eu atuei por muitos anos lá no Tribunal do Paraná, por muitos anos na área socioeducativa, que é a área que envolve os sujeitos, né, as partes dos processos são os adolescentes que se envolvem na prática de atos infracionais, que seriam os crimes ou as contravenções penais dos adultos. Quando adolescentes, então, eles ficam nessa jurisdição específica. E aí esses conceitos também ficam muito latentes lá, né? Que às vezes o adolescente não tem capacidade nenhuma, e às vezes tem muita capacidade, mas não quer dizer nada, né? Então é um conceito etário para fins legais. Essa doutrina da proteção integral, eu trouxe umas fotos aqui para resgatar a memória, ela é introduzida na Constituição Federal em 1988, no artigo 227, e ela foi uma luta. Então, na Constituinte tem vários vídeos, assim, eu não quis trazer, mas era um movimento de crianças e adolescentes, ou chamados
meninos e meninas de rua, que se mobilizaram, com, claro, vários atores e atrizes aí de proteção de direitos de crianças e adolescentes, para inserir na nossa Constituição, assim como foi a luta para inserir direitos de mulheres, inserir na nossa Constituição direitos de crianças e adolescentes. E porque antes disso, antes de ser doutrina da proteção integral, e eu vou explicar a diferença dela para a anterior, era chamada doutrina da situação irregular. O que que isso significava? Que o Estado, ele só se preocupava, né, ou ele fazia só intervenção em relação a crianças e adolescentes que estavam sem os cuidados da sua família, sem os responsáveis pela sua proteção primária, né? Então, quando a criança, por exemplo, estava sendo criada pela família, ela ia para a escola, tinha todos os direitos garantidos, o Estado não, aspas, não se preocupava. Então, não existia, por exemplo, a universalidade do direito à escola. Esses direitos agora que a gente considera como básicos não eram básicos, né? Não eram para todos e para todas, não eram fornecidos. Então, quem conseguia, né, que as famílias conseguiam matricular seus filhos, ok. Se tivesse em situação de rua, não tinha um direito básico à educação, direito básico à saúde, direito básico, né? Como tem agora. Então, hoje, para todas as crianças e adolescentes, independente se eles estão sob o cuidado das suas famílias, ou se eles estão em acolhimentos, ou se eles estão em situação de rua, todos são destinatários e em relação a todos a gente deve garantir esses direitos. Quais são? Com absoluta prioridade, não é só de garantir direitos, né? Com absoluta prioridade, direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. Eu gosto muito de frisar esses direitos à cultura, ao lazer, ao esporte, porque eles não são favores, eles não são regalias, eles são direitos. E não são só para quem tem proteção da sua família ou quem tem condições financeiras, são direitos de todos. Então, por que que eu faço esse destaque? Porque dentro de um ambiente em que adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa por estarem em conflito com a lei ou em algum momento terem cometido algum ato infracional, a gente não pode retirar deles esses direitos. E eu conto isso porque quando eu cheguei na jurisdição, eu lembro que lá em 2012, na especializada, a forma de punir adolescentes que se envolvessem em alguma questão interna, disciplinar, era tirar a escola, tirar alimento, tirar o colchão, né? Uma lógica de tortura mesmo, né? De privação de direitos. E, e aí nós tratávamos uma ideia que eu estou contando para vocês porque às vezes vem se tiver uns flashes na memória de coisas que vocês já viram recentemente, não é uma mera coincidência. É uma lógica de retirar das ruas, né, de institucionalizar essas crianças e adolescentes. Então, se estivessem em desproteção, colocar em orfanatos, que eram antigamente chamados, né, ou colocar em FEBEM. Então, uma ideia muito institucionalizadora de que crianças e adolescentes que estão em algum local sendo cuidados por adultos vão, aspas, se ressocializar, se desenvolver. E quando, hoje, né, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, toda a política da primeira infância, toda a política de proteção de crianças e adolescentes tem a ver com cuidado, tem a ver com afeto, tem a ver com participação efetiva, eles têm direito à convivência familiar e comunitária, então a gente precisa desinstitucionalizar, né? Deixar de privar da liberdade, porque é uma fase de desenvolvimento muito importante, e aí oferecer ferramentas para que eles possam se desenvolver de uma outra forma. A segunda questão que eu acho que faz muita diferença é pensar que hoje, por exemplo, na época da pandemia, quando começou a questão da vacinação e não começou o movimento, meu filho, eu não lembro o nome, mas era eu cuido pelo meu filho, eu respondo pelo meu filho, eu tenho dever, né? Então, aí se voltou para a época da doutrina da situação irregular. Quando, por exemplo, a vacina é um direito à saúde que todas as crianças têm acesso, eu tenho que ter acesso. Pais que não garantissem direito à vacina estavam contrários ao direito da criança, certo? Pais e mães. Então, foram várias decisões judiciais determinando que as famílias vacinassem seus filhos. Agora tem um movimento também, às vezes chega aí pela internet, a gente ouve sobre homeschooling. Não tem nada regulamentado no país sobre homeschooling. Então, não é uma escolha da família. Eu escolho, eu decido pelo meu filho. A família decide pela criança e adolescente desde que ela esteja protegendo esses direitos básicos das crianças. Então, o direito à convivência familiar e comunitário, o direito de estar na escola, de encontrar outras crianças, socializar, passar pelos desafios que é a socialização, é um direito da criança. A família não pode privar em nome de achar ou decidir ou imaginar que é mais benéfico, né? Porque, então, tem os dois lados da moeda.
esse dever que é nosso, família, de cuidar dos nossos, desde que a gente não coloque, não discrimine, não, né, não, enfim, eu acho que tentando resumir, a gente tem o coração hoje da proteção de crianças e adolescentes é a doutrina da proteção integral. Então, todas as crianças e adolescentes são de responsabilidade nossa. Nossa, eu estou dizendo família, sociedade e Estado. E aí eu sempre brinco, não tem como se excluir desse dever, porque ou a gente é Estado, quando está na atuação, pelo menos na jurisdição da infância, ou a gente é sociedade, ou a gente é a família da própria criança e adolescente. E esse dever também de assegurar que elas não estejam exploradas ou que sofram violência, diz sobre o depoimento especial. Então, quando a gente vai a família não fica, aspas, a dona ali eu que decido se vai fazer ou não, né? Se isso chegar, existem os canais, né, pelas escolas ou pelos órgãos públicos de saúde, enfim, que se uma situação de violência for comunicada envolvendo uma criança, obrigatoriamente tem que preencher uma ficha, que a gente chama ficha SINAM, que vai chegar no fluxo de atendimento dessa violência. Diferente de uma vítima adulta, que ela pode chegar, por exemplo, uma vítima de violência sexual que tenha em decorrência do estupro, tenha engravidado. Ela vai chegar no posto de saúde para receber atendimento, ela não precisa ter feito a ocorrência, ela não precisa que isso tenha repercussão na segurança pública, e aí também é garantida a essa vítima o sigilo em relação a essa proteção que ela foi buscar, né, de saúde. Em relação a uma criança, não, né? Se chegar uma criança vítima de um estupro, de uma violência, para buscar atendimento no equipamento de saúde, obrigatoriamente, né? Se ela fizer esse relato espontâneo, como aconteceu aqui no Facebook, se esse relato acontecer na escola, obrigatoriamente essa informação precisa ser levada adiante, né? Precisa... Tudo em nome dessa proteção. Não adianta a mãe chegar, o pai chegar e dizer, eu não quero, vai ser muito sofrimento e tal. E não quer dizer que isso tem que ser exposto em praça pública. O objetivo é que essa violência, porque muitas vezes e aí no Anuário de Segurança Pública aparece, quase 70% dos agressores, das pessoas que violentam essas crianças são conhecidos, outros são parentes, ou têm uma relação muito próxima com a família. Então, a família pode estar protegendo o agressor e não protegendo a criança, por isso que isso tem que ser levado. E essa última foto, que é da direita, eu não sei, Rafa, não sei se tem alguém com dificuldade se eu tenho que descrever a imagem de Não, visualização? Não? eu Tá. acho que não, Claudinha. Não? Ah, que bom. Que bom que eu falo, senão eu faria, né? Uhum. Mas tem... para poder ingressar esse artigo na Constituição, foi feito um movimento popular, né? E aí recolheram milhões de assinaturas, e aí eu sempre brinco, numa época que não tinha WhatsApp, nem internet para poder recolher essas assinaturas. Então, lá são, assim, quando foram esse movimento dos meninos e meninas de rua, levou ao Congresso Nacional essas milhões de assinaturas que fizeram com que o artigo fosse votado, né, e aí inserido na Constituição. Ele traduz um pouco do que tem na Convenção dos Direitos da Criança, e quando eu falo Convenção dos Direitos da Criança, para a ONU, criança é a pessoa até 18 anos, então lá criança é um conceito maior. E esse artigo também, 227, ele é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um desdobramento desse artigo. Então, é ele o centro, é ele o cerne de toda a política que envolve a criança e adolescente. Agora, eu não sei se vocês acompanharam pela imprensa, uma resolução nova do CNJ que regulamenta os alvarás para crianças e adolescentes que monetizam na internet, né? Então, não é um território livre, não é a família que decide, vai ter que ter um alvará judicial, e é a autoridade judiciária que vai definir, com base em todas essas proteções que a gente precisa garantir, se está sendo respeitada, né? Se os direitos da criança estão sendo respeitados, ou estão sendo violados com com esse trabalho infantil, né? Porque essas crianças estão fazendo trabalho infantil num ambiente novo, que precisa ser coibido também. E aí muitas famílias às vezes exploram essas crianças, né, economicamente. Então, tudo isso, gente, quando a gente falar de criança e adolescente, é a doutrina da proteção integral. E proteção integral é isso. Integralidade de desenvolvimento, de acesso a direitos, de prioridade, de deveres, né? Não tem quem se exclua do dever de proteger crianças e adolescentes. E quem quiser ir me interrompendo, fique à vontade aí. E aí, dentre esses diversos direitos que estão tanto na Convenção, quanto na Constituição ou no Estatuto, que é o que eu falei, são desdobramentos assim de uma mesma lógica, o direito à participação no processo judicial ou nos processos é garantido por esses instrumentos. Então, o depoimento especial, ele, na verdade, ele se apresenta hoje
como ele nasceu com uma ideia, que eu já vou falar qual é, e hoje ele tem uma outra concepção, porque ele é o instrumento que garante essa participação, inclusive a não participação, né? Quando a criança for entender, ou na avaliação psicossocial se entender que essa criança não tem, se a adolescente não tem condições de participar, ele tem o direito, inclusive, à não participação. Isso que não pode ser só uma forma diferente de ouvir uma criança obrigando que essa criança vá ao sistema de justiça, né? Como que você chama? Hã? Hã? One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando eu vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Se siente mejor. Me siento mejor, sí, If gracias. you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Tá formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Eu trouxe esse trecho, que é um trecho de um documentário que chama O Começo da Vida. Ele está disponível até no YouTube. Vocês perceberam que tem pessoas no mundo inteiro, então ele traduz uma lógica que é universal nesse ponto, sim. Que crianças e adolescentes, não importa onde elas vivam, né, em que país elas estejam, em que cultura elas estejam, nós, como seres humanos, precisamos da mesma coisa, que é cuidado e afeto aqui no sentido da presença, né, no sentido do importar-se com ela. Isso, claro, traz aqui um contexto de quem são os cuidadores primeiros, os primários, mas também envolve quem tem contato, quem tem acesso a essa criança. Muitas vezes, aí a reação típica, e aí deve ter profissionais aqui da psicologia, né, no curso, mas a criança, ela vai reagir conforme E aí, nós adultos somos assim também, né? A gente vai passando por algumas situações. Quem estiver enfrentando uma situação familiar muito difícil, quem estiver sendo vítima de um assédio, quem estiver sendo vítima de um problema muito grave, não consegue ter a mesma entrega, a mesma concentração, a mesma, né? De alguém que está aí com os desafios sob regência. Então, e para uma criança, para um ser humano que está em desenvolvimento, isso potencializa ao extremo. Então, a gente fala muito sobre isso quando fala com formação de profissionais da educação, né? Não dá para esperar sempre comportamentos excelentes ou entregas muito boas ou muita atenção de crianças e adolescentes numa fase que pode ser que eles estejam passando por um abuso cometido por né, por alguém familiar. Um adolescente né, uma estagiária de 17 anos que está sendo vítima de um assédio moral ou de um assédio sexual dentro de uma das sessões judiciárias do TRF1. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Do quanto impacta isso na vida né, do ser humano quando informação, e como a gente precisa dar respostas que sejam menos traumáticas ou menos traumatizantes para essas pessoas. Mas eu deixo muito esse documentário porque nele, quem tiver interesse, assim, ele foi o divisor de águas, ele que me fez... que fez com que eu me interessasse
pela pesquisa e que eu tivesse vontade de fazer o mestrado e entender melhor, porque ele parte de conceitos da neurociência. E a época que eu tive acesso a esse documentário, num evento que era assim, jurisdição adaptada a crianças e adolescentes. Eu falei, legal e tal. E o meu filho, eu tenho um filho de 15, né, que é o meu mais velho, e eu tenho um de 8. O meu mais velho ele ia completar 3 anos, né, logo, o evento foi em março, ele faz aniversário em abril, então logo ele ia completar 3 anos. E eu lembro que tinha até esse documentário, ele está no perfil do Maria Cecília Souto Vidigal, que é um instituto do Rio de Janeiro, e essa Maria Cecília ela acabou falecendo recentemente, mas ela que foi fazer a palestra, e ela é uma enfermeira, né? E ela estava contando sobre a importância do afeto, do cuidado, né, de tudo isso para o desenvolvimento infantil. E eu lembro e ela falou, ó, a janela ouro do desenvolvimento infantil é do 0 aos 3 anos, que eles chamam da primeiríssima infância. Depois tem do 0 aos 6, que é uma outra janela também de um desenvolvimento bem importante, que é do 0 aos 6 anos. E aí ela falando de coisas que eu falei, gente, eu não fiz isso, eu tinha vontade de voltar no tempo e fazer com o meu filho coisas que ela estava falando, que aí eu acho que eu consegui fazer de uma forma mais suave com o segundo. Mas eu fui a partir desse evento, a partir da leitura e a partir da pesquisa sobre neurociência, que eu fui entendendo como a gente trata no sistema de justiça, ou tratava, né, no meu caso, adolescentes como sujeitos que tinham plena capacidade de entender e de ter uma conversa de igual para igual, como se isso fosse possível, né? A gente precisa adaptar o nosso fazer a essa fase da vida. E também dizer para vocês que isso hoje essas pesquisas, né, elas gente, Rafa, eu tô aqui viajandão, assim, porque é muito legal tudo isso. Eles acompanham os órfãos da Romênia, que a Romênia passou por um problema de ditadura, enfim, eles precisavam aumentar a população e começaram as pessoas tinham filhos, e eles tomavam os filhos dessas famílias, criavam para serem os próximos, né, defenderem a pátria, enfim. Tô dando uma visão bem breve. E aí, nesses locais, nesses grandes orfanatos, eles criavam essas crianças com o que tinha por exemplo, alimentação e esses cuidados básicos de higiene acontecia. Mas eles faziam quase numa escala meio produção, e tem as imagens da época, assim, então, aqueles berços um do ladinho do outro, as crianças sendo trocadas em série, aí receber a mamadeira em série, e não tinham contato visual, não tinham nenhuma forma de atenção, de cuidado, que é isso que a gente está falando. E o cérebro, viu que eles falaram que eles fazem, nessa fase da vida, faz milhões e milhões de conexões. E o cérebro é como se, comparando com um circuito elétrico, assim, se tiver uma quebra aí, ele fica sem usar e não desenvolve. E aí eles chamam de poda neural. Então, ou sei lá, poda, pensando em planta agora. Se não regar, se não der água, ela vai morrendo. E aí o que faz? Uma parte da planta que não tá bacana, a gente vai lá e corta e poda para que o restante venha mais viçoso. E no desenvolvimento do cérebro humano é a mesma coisa. Então, nessa fase da vida, a gente precisa e precisou, e aí não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com acesso a coisas caras, é amor. Não tem muita gente assim que é super bem desenvolvida e tal, aí vai conhecer a história, a mãe era né, às vezes nem estudou e o pai era um trabalhador comum e tal, mas davam muito amor de limite, né? O cérebro humano, o ser humano para o desenvolvimento precisa de apoio e limite. A justiça restaurativa ela é a tradução disso, gente, porque ela oferece o apoio, mas ela dá o limite. Então tem a compreensão do que é errado, tem a compreensão do que aconteceu, tem a resposta, mas tem o cuidado, tem o afeto. E aí no depoimento especial isso é relevantíssimo, porque parte do pressuposto dessa criança com condições, né, sendo guiada por quem entende de desenvolvimento infantil, que são os profissionais que vão fazer o depoimento especial, ela consegue reestruturar tudo aquilo na cabecinha dela para que isso não traga, né, ou traga menos sofrimento do que traria. Imagina uma criança numa sala de audiências com reperguntas violentas, né? É a expressão que eu consigo falar, violentas. Então não protege, de fato não tem nenhuma proteção para esses sujeitos. Fica a dica aí do começo da vida para quem tiver interesse, é um documentário bem bacana. Mas vamos lá, na convenção, o que ela traz sobre o direito à participação no processo? Que
Então, nós incorporamos, né, é um decreto que foi incorporado, a convenção, né, foi incorporada no Brasil por esse decreto de 1990, que diz o seguinte, no artigo 12, que os Estados partes assegurarão a criança, lembrando aqui que a criança é sujeita até 18 anos, né, que estiver capacitada a formular seus próprios juízos, o direito de expressar suas opiniões livremente, sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. Então, a gente assegura que ela participe e compreende a partir do desenvolvimento, da fase da vida do desenvolvimento, o que isso, como é que a gente considera essa opinião. Mas eu não posso ficar... Sabe por que as pessoas não procuram o sistema de justiça para denunciar ou falar sobre um abuso? Porque elas são descredibilizadas. Então, elas são questionadas, elas são... a memória de quem sofreu um trauma, ela é a proteção que o cérebro faz é ir apagando, retirando algumas partes mesmo, aí faz umas criações em cima para poder aliviar, enfim, mas o que acontece, por isso que a pessoa às vezes não lembra de detalhes, ela não lembra da cor da roupa, ela não lembra se era dia, se era noite, ela não lembra se era perto do Natal, se era perto da Páscoa, ela fica com uma memória estática ali de um momento muito traumático e tenta reorganizar o cérebro para sobreviver, né? Gente, uma fala bem em aspectos psicológicos, tá? Espero que vocês tiveram aula com profissionais aí que entendem muito melhor sobre isso. E aí, o que o sistema de justiça às vezes faz? Começa a fazer... óbvio, né? Desculpa te interromper, mas se você quiser falar dessa questão dos aspectos psicológicos, como o pessoal vê, na verdade, acho que o pessoal não falou sobre isso. Fica à vontade. Então, porque eu sou muito... eu não vou falar as reflexões psicológicas, não. São só alguns aspectos também da minha experiência, né? Conduzindo depoimentos especiais. E aí, a violência em relação a uma criança, normalmente não é reconhecida como violência naquela fase da vida. Porque, vamos lá, os exemplos que a gente mais ouve, que são os mais comuns, né? Desse alguém, ou um familiar, ou um vizinho, ou um avô, ou um amigo da família, geralmente o que ele faz? Ele faz carinho na criança em locais que não devem ser, né? Que são da intimidade daquele corpo, e oferece vantagens que são legais para a criança, oferece bala, oferece passeios, oferece brinquedos, e aí também fala que não é para contar para a mamãe, que nananana. Quando também isso eu aprendi muito nessas formações, quando a gente cria nossos filhos a partir de uma ideia de punição, eles não se sentem seguros para contar para a gente alguma coisa porque tem medo da punição e não buscam a proteção. Então, às vezes, uma criança ou adolescente vai ter coragem de contar para a professora o que está acontecendo e não tem coragem de contar para a mãe, porque numa educação punitiva, na lógica da criança, ela vai receber uma punição. Às vezes é até castigo físico, né? Então fica esse familiar, eu estou usando mãe aqui, mas um familiar vai ser uma pessoa que a criança tem medo, né, de dividir o que está acontecendo. E aí vamos fazer já os paralelos com questão do assédio, né? As pessoas não vão contar por medo de serem descredibilizadas, né, de não acreditarem. Geralmente ela vai ser questionada, essa pessoa, né? Por que ela está fazendo isso? Qual é o interesse? Que ela quer, aspas, ferrar com alguém. E ela não vai se sentir segura para contar para a pessoa que precisa tomar alguma atitude, né? Que seria a pessoa que lhe protege, que nas nossas hierarquias ali é quem tem as chefias, né? Que pode fazer. Então, ou ela vai contar para uma pessoa que não tem nenhum poder, né? Vai dividir com um colega de trabalho que também não vai saber o que fazer, que tem medo de perder emprego, essas coisas. Quando ela levar para uma autoridade que tem possibilidade de fazer, ela tem medo de ser descredibilizada e perder. E aí, até a política agora do assédio recentemente foi alterada para incluir a política anti-retaliação, né? Para não sofrer as consequências disso. Então, as comissões, elas são fundamentais e é importante que elas sejam autônomas e tenham desvinculação de órgãos correcionais, porque elas são o espaço que é para acolhimento, para que essa vítima, essa pessoa que sofre o assédio, seja ela adulta ou seja ela criança, entenda a repercussão do que está acontecendo, quais são os caminhos a partir daquela fala, o que pode acontecer, e ela tome a decisão. Então, a gente precisa respeitar, seja uma adulta, seja uma criança, seja um adolescente. Mas voltando para o que diz o artigo 12, é ele que fundamenta todas esses direitos à participação nos processos judiciais no país. Então, no item 2 do artigo 12 diz o seguinte: com tal propósito, se proporcionar à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete, ali, na tradução ficou afete a mesma, eu odeio, eu vou fazer a correção.
quer diretamente, quer por intermédio de um representante de órgão apropriado, em conformidade com as regras da legislação nacional. Então, esse direito que está na convenção, dela poder ser ouvida nos processos, é que fundamenta, então, já que estamos numa aula sobre depoimento especial, o depoimento especial, que é essa tomada dessas declarações de uma forma menos danosa ou especial, né, como o próprio nome diz. Eu escrevi um artigo, ele não está... Ele está numa revista sobre provas no processo penal, e eu escrevi em conjunto com um colega também lá do Paraná, e aí eu não consegui achar, né, não está disponível na internet, mas eu só tenho o PDF dele, Rafa, depois se quiser também eu posso passar. Tá, assim, aquele PDF de, tipo, fazer na época do Xerox, assim, ficou uma coisa bem ruinzinha, assim, eu tenho que fazer de um outro jeito. Mas a gente, né, problematizando o depoimento especial nos processos, a gente chegou a essa conclusão, né, que a falta de conhecimento da dinâmica da violência, porque muitas vezes, é isso que eu falei, a gente não bebe de outros saberes e fica com uma lógica aí do direito só, né, quem que pediu a prova, se eu vou deferir, se eu não vou deferir, se tem perguntas, se não tem perguntas, às vezes faz essa conversa na frente da vítima, né, fica naquela coisa, né, eu não sei se vocês já prestaram depoimento, eu já fui vítima de um roubo, e eu tive que ir como vítima falar sobre o roubo. O colega que me ouviu era meu amigo, a promotora, enfim, pessoas que eu tinha muito contato íntimo. Eu conheço o sistema de justiça, eu sabia como é que ia funcionar, e o dia eu estava extremamente nervosa. Não sei se era de reviver o que eu tinha passado, que eu estava tentando esquecer, não sei se era de estar com medo de falar uma coisa que não fosse, sei lá. E isso para a gente, né, que tem total consciência desse ambiente, quando a gente chega numa vara nova, numa comarca nova, aí vocês estavam comentando de, eu passei por aqui, a gente chega, não sabe como é que vai ser recebido, não sabe, né, tem todo esse temor, assim, então, e aí uma pessoa que foi vítima de uma violência, que está querendo esquecer, e aí quando ela decide romper esse silêncio, no fundo, ela também está buscando, aspas, justiça, né? Esse conceito meio vago. Ela está buscando uma reparação, ela está buscando uma responsabilização. Aí, às vezes, não acontece. E aí deve dar né? Deve ser uma sensação muito, muito desconfortável. Então, voltando para a nossa reflexão, que a falta de conhecimento da dinâmica da violência, o despreparo emocional dessas figuras, né, nós que fazemos as inquirições, o desconhecimento dos atores do sistema de justiça em relação às fases do desenvolvimento humano, bem como a falta de reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência, podem gerar sérios danos àqueles ou aquelas que foram prejudicados pela violência, o que se chama hoje de revitimização. Esse conceito também foi ampliado para a proteção de mulheres, né, a gente tem uma lei recente que alterou a lei do abuso da autoridade, e é chamada Lei Mariana Ferrer, conta desse caso também que ganhou bastante repercussão, de quanto as mulheres já numa situação de fragilidade são expostas a uma revitimização quando comparecem ao sistema de justiça para falar sobre aquela violência que sofreram, e aí no lugar de falar e buscar proteção, elas são julgadas, né, e quase se inverte a relação, né, de vítimas passam a réis, né. Então, é isso, entender o depoimento especial também é entender toda essa dinâmica da violência, entender, e mesmo que a gente não conduza, porque o depoimento especial, hoje a gente vai falar da prática, mesmo que a gente não conduza, a gente precisa entender tudo isso, né, que está envolvido para conseguir fazer, para não ser autoritário na tomada do depoimento especial. Eu vejo muito isso, claro, eu faço formação para colegas da estadual que precisam conduzir os depoimentos. Na prática, o que acontece? A criança ou adolescente, ela fica num espaço reservado, junto com um profissional ou uma profissional que recebeu a formação. Então, no meu tribunal só pode, a maioria dos tribunais é assim, não é qualquer pessoa que pode conduzir um depoimento especial, é quem tem a formação, né, que é específica e ela é longa e tem várias horas de atividade prática para receber a formação, que vai fazer esse contato com a criança ou adolescente, e aí o juiz ou a juíza, promotor, promotora, defensor, defensora, ali, o sistema de justiça fica numa outra sala, e aí as perguntas são feitas, né, pelos operadores ali do direito, mas elas são, aspas, traduzidas para a criança, né, ou entregues para a criança de um jeito que respeita essa fase da vida da criança ou do adolescente, e aí esse profissional que vai conduzindo as perguntas com um ponto, né, diz, a criança não está ouvindo o que nós estamos falando, mas sabe, né, ela tem total consciência, isso é um dever que nós temos, é um direito da criança saber o que está acontecendo, então, mesmo que ela não nos veja, ela sabe que tem outras pessoas que estão numa outra sala, e aí se ela quiser ser vista, ela vai lá, enfim, para que ela fique protegida. E aí as perguntas
vão sendo feitas por esses outros, né, a promotora, o advogada, e aí se elas são impertinentes ou podem revitimizar, elas são indeferidas sem que a criança tenha acesso a essa violência, né, a essa parte da... E aí é o que ela vai contando, mas tem várias formas da criança se expressar, do adolescente, que não é só verbal, e isso tudo aparece muito no depoimento especial, né? Então, eu já conduzi vários em que a criança estava super bem, porque tem toda uma... O depoimento especial, ele começa sempre com, a gente chama de rapport, que é um acolhimento inicial, para entender as condições dessa criança, desse adolescente para prestar o depoimento. Vencida essa etapa, né? Ela vai para essa sala, então, ela fica sozinha com o profissional que está conduzindo, ele vai fazer tem uma etapas desse depoimento, para que ela não crie, que ela não invente, né? Então ele vai orientando como é que isso vai acontecer. Isso tudo está no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, né? Que é um documento único assim para o país inteiro. As pessoas são formadas a partir desse protocolo. E aí, quando começa mesmo para falar sobre a violência que ela sofreu, geralmente é relato livre, porque aí a criança vai trazer, mas muitas crianças, por exemplo, travam nessa hora. Então, estavam lá sorridentes, conversando sobre isso, mexendo com o bichinho, passaram pelo cachorro, a gente vai ver aqui que o cachorro faz um rapport em Londrina e tal, mas chega na hora de falar sobre a violência, abaixa a cabeça na mesa, ou começa a chorar, ou começa a ficar inquieta, e isso tudo é comunicação, isso tudo está falando, isso tudo e aí eu não posso lá como presidente da audiência dizer, não, ela chegou até aqui, ela falou que ia falar, agora eu quero saber e obriga ela a falar, sabe? Então, esse profissional que está lá é que ele vai fazer essas tomadas de decisões, ou de decisão para entender se avança no depoimento, se interrompe o depoimento. A gente vai ver uma história ali depois do uso dos cachorros, a menina tinha ido por 3 vezes já, quando chegava na hora do depoimento ela desistia, né? Aí nesse dia com a cachorra ela decidiu contar. Então, essas dinâmicas da violência precisam ser muito compreendidas. E aí, né, Rafa, por que a gente está falando tudo isso no curso de prevenção do assédio, que fala da discriminação, que fala do assédio sexual? Então, falando especificamente da lei, mas lembrando da resolução 351, com todas as alterações que ela teve, algumas bem recentes, é que no parágrafo 1º tem o seguinte, né, que foi uma atualização muito bem-vinda, que a resolução ela vai se aplicar para as condutas praticadas no Poder Judiciário, inclusive, né, porque antes era para os profissionais do Poder Judiciário. E aí, quem são profissionais do Poder Judiciário? Agora esse conceito foi ampliado. Então, estagiários ou estagiárias, aprendizes. Então, a gente vai ter, por exemplo, jovem aprendiz, são pessoas que têm 14 a 18 anos. E eu posso ter uma vítima, né, sendo um jovem aprendiz que precisa ser ouvido porque a lei lhe garante um modo diferenciado e especial de ser ouvido. Voluntários, terceirizados, né? Eu posso ter um profissional terceirizado ou terceirizada que tenha 17 anos, né? Porque a contratação de pessoas a partir de 16 está liberada. Ou quaisquer outros prestadores de serviços independente do vínculo jurídico mantido. Aqui no CNJ, por exemplo, eles fazem uma espécie de... como é que eu vou chamar? Um edital, né? Então, não tem uma cantina fixa aqui, aí as pessoas se inscrevem, né? E são selecionadas para que ofereçam seus produtos aqui. Cada dia da semana é um profissional, Então, as pessoas se inscrevem nesse edital e são selecionadas. Eu posso ter uma prestadora ou um prestador de serviço nessa condição, né? Que está dentro do CNJ e que é menor de 18 anos. Também lembrando que a lei do depoimento especial, a gente vai falar dela agora na sequência, ela prevê obrigatoriedade do seu uso até 18 anos e ela faculta a adoção das suas técnicas, né, das suas proteções também até os 21 anos. Então, eu posso utilizar o depoimento especial buscando proteger essas pessoas que sofreram violência ou que testemunharam uma violência até os 21 anos. Né? Por isso... Eu fiz questão de trazer aqui, está no artigo 1º, é uma alteração bem recente agora desse ano, né, de fevereiro, início agora de 2026, prevendo, e também a nova alteração colocou as serventias do extrajudicial também nesse pacote, né, de proteção. Então, a gente precisa de um sistema, eu estou usando o sistema de justiça, mas a gente precisa de um poder judiciário e seus delegatários que garantam, Claudinha, né... desculpa te interromper, o Felipe acho que quer fazer uma pergunta. Perfeito, agora eu vi. Felipe, fica à vontade.
Não, é só uma participação dentro do que você falou. No ano passado, eu tive um caso que estava aqui para julgamento de uma jovem que teve imagens íntimas divulgadas na internet por um ex-namorado. Não chegava nem a ser um ex-namorado, uma espécie de um ficante, alguma coisa assim. Enfim, e aí atraiu minha competência porque houve a divulgação na rede mundial de computadores, configurou a transnacionalidade, e aí o MPF ofereceu denúncia de todos os tipos envolvidos, né? Parece que houve uma ameaça antes da divulgação das imagens, enfim. E aí é uma jovem de um município pequeno aqui, município de Feijó, e nesses municípios pequenos, quando essas coisas pulverizam na internet, todo mundo sabe, né? E ela teve até que mudar de cidade, teve que ir para a capital, porque todos os vínculos de relacionamentos, de escola, de igreja, de tudo, né, acabou sendo afetado. E para ela foi muito difícil, né? E aí eu tive que fazer a oitiva dessa jovem. Na época dos fatos, ela era menor de idade, mas por ocasião da audiência, ela já tinha 19 anos. E eu optei pelo depoimento especial, com o auxílio dos colegas da Justiça Estadual, né? Eles me deram esse suporte, designei psicóloga, sala reservada, tudo direitinho. E aí, apesar dela ser maior de idade, nós ouvimos ela dentro do procedimento do depoimento especial. Então, assim, até para trazer uma leitura prática dessa aplicação do que você está explicando para a gente no nosso contexto da Justiça Federal. É raro, mas aconteceu comigo. E era maior de idade, mas foi muito bom, assim, foi positivo, graças a Deus. Ela ainda teve um pouco da revitimização, porque não tem como você revisita, né, aquela dor, então não tem como você ter um zero de dano, mas eu acredito que a gente conseguiu, assim, diminuir o máximo, assim, essa revitimização com o depoimento especial. Nossa, você não sabe como eu fico eufórica ouvindo isso, porque a gente ainda tem uma resistência no sistema de justiça, ou no Poder Judiciário Estadual, que é quem conduz os maiores, né, em maior quantidade de depoimento especial, porque muitas vezes, assim, é considerado o depoimento especial, proteção de crianças e adolescentes, é do juiz ou da juíza a contribuição da infância e juventude. Quando, na verdade, a gente vai ter, assim, os casos que envolvem violência contra a mulher, ou violência doméstica, ou próprio feminicídio, a maior parte das testemunhas são os filhos, as filhas, que são crianças, né? E aí, então, quem vai se utilizar nos casos mais graves do depoimento especial vão ser as varas criminais. Geralmente, né? O abusador, né, de uma criança normalmente vai ser um adulto. E a maior dificuldade de entender. Então, se fez 18, não, agora já não é mais obrigatório, eu não vou, não, vem aqui na sala. Desconsidera a humanidade, assim, daquela pessoa, porque às vezes as pessoas, porque nunca passou por isso. Gente, a gente não precisa passar pelas dores dos outros para entender que dói, né? Existem vários estudos já identificando os traumas que isso, né? Quando se fala em revitimização, é porque realmente é muito dolorido. Você tocou num outro ponto fundamental, né? A gente não garante menor dano, não tem como você quantificar dano. Mas por exemplo, no meu tribunal tem avaliação preliminar, então antes de chamar para o depoimento, uma equipe conversa com essa vítima, com essa criança ou adolescente que vai ser ouvida, para entender, explicar o procedimento e entender se é possível. Às vezes, só com essa explicação, a família também já se sente mais segura, porque é isso, o sistema de justiça, o Poder Judiciário, ele é um lugar... A gente pode pintar a parede rosa, não adianta, né? Ele é um lugar de muito poder, as pessoas têm medo, a pessoa tem medo de ser presa, né? Então, nossa, parabéns demais aí, Felipe, E bom trazer esse caso, porque na própria Resolução 351, ela também se aplica a esses casos virtuais, né? Teve até um caso aqui no CNJ, bem no início do ano, uma confirmação de uma aposentadoria que aconteceu Bom, o caso se tornou público, né? Mas tá no YouTube. Era um juiz do DF, né? Ele foi acusado de assédio em relação a algumas servidoras, moral, sexual, em relação a várias, e em relação a uma das servidoras era pela internet. Então ele ficava chamando para... Então, sabe, essa constância, elogiando, fazendo aquele...
Eu disse, a gente tem que começar a chamar pelo nome certo, né? Quando a pessoa me conta uma coisa, eu falo, estava assediando a servidora, né? É isso. E aí ele foi, né? Ele recebeu uma punição do Tribunal do DF e foi confirmado aqui pelo CNJ, mas no próprio voto, isso ficou, eu lembro que tanto no voto da relatora quanto no voto do ministro Mauro, né, com quem eu atuo aqui, ambos disseram que o caso precisava ganhar repercussão, né, a decisão do CNJ como um efeito profilático, mesmo como um efeito pedagógico, assim, de compreender que o assédio pode, às vezes, não acontecer dentro da dependência do prédio, do fórum, mas que afeta pelas redes sociais, ou você trouxe esse caso de exposição na internet, que são hoje os meios também que causam mais trauma nessas pessoas, porque elas não têm controle, né, de cessar essa violência. Obrigada, Felipe. Ô, Felipe, Claudinho. né? Eu tenho um Felipe, eu estava chamando. Felipe. Diga lá, Rafa. Não, aproveitar porque o Felipe falou isso, eu me lembrei de duas coisas. Uma é essa questão que você mencionou por último, de ser fora do fórum, né? Fora do Poder Judiciário, que a Convenção 190 da OIT, né, que trata dessas situações de assédio, traz expressamente ali, inclusive fora do meio de trabalho, mas desde que seja relacionado ao trabalho, né? Como esse caso que você mencionou. Ou ainda no caminho entre o trabalho e a residência, né? Também considerado assédio ali no ambiente de trabalho. E a outra coisa foi com esse relato do Felipe, eu me lembrei também de um atendimento, um caso que chegou para a gente na CP Famas, e envolvia um estagiário, no caso, né? Que tem menos de 21 anos, e a gente não sabia como acolher esse estagiário e nem a outra pessoa que também estava envolvida. E aí, como a gente não sabia o que fazer, nesse caso, a gente tem que recorrer a quem sabe, né? Aí a gente pediu apoio da psicóloga, né? Para a psicóloga fazer esse atendimento inicial, assim como o Felipe fez, né? No caso, ele pediu o apoio à Justiça Estadual, a gente pediu apoio dentro da própria estrutura administrativa do TRF, solicitando que a psicóloga fizesse essa abordagem inicial separadamente, né, mas com ambas as partes, e que, a partir dessa abordagem, sugerisse, né, no caso, para a CP Famas, como a gente poderia agir no caso, porque realmente a gente não tinha esse conhecimento mesmo de como atuar numa situação dessa em que envolve pessoas que têm, tanto pela idade quanto também pela gravidade da situação, assim. E então foi interessante o Felipe falar isso, que aí me lembrou que a gente fez um caso semelhante, porque a gente não sabia ali como atuar, o que eu acho que foi bom, né? Porque a gente já foi direto com uma profissional que sabia o que fazer. Eu sempre dou o exemplo dos pilotos de avião. Eles não esperam acontecer um acidente para ir fazer um curso, ver como evitar um acidente, né? Então, eu acho que mesmo que isso aqui a gente ouça e nunca vai usar na vida, né? Que bom, espero que não tenha vítimas que sejam crianças ou adolescentes no sistema de justiça, porque é loucura, né? O Poder Judiciário violentar. E ainda que a gente saiba que aconteça, mas é tão maluco imaginar isso, né? Que a gente tenha isso como que legal, que bacana, e nunca precisa usar. Mas precisando, né? Eu acho que é isso aí que o Felipe traz. E essas cooperações com a Justiça Estadual são muito bem-vindas, né? Porque às vezes montar toda uma estrutura para fazer eventualmente o depoimento seja até contraproducente em termos de investimento financeiro. E hoje a própria Justiça Trabalhista também tem feito isso. Eu vi que tem mais uma mãozinha levantada. Eu tô adorando, porque interação eu acho que é o melhor. É o Fernando, né? Bom dia a todas e todos, tudo bem? Bom dia. Cláudia, eu tenho experiência nesse trato aí da questão de assédio, tanto moral como sexual, anteriores ao meu ingresso na magistratura. Antes de ingressar na magistratura, eu era procurador federal e eu era procurador-chefe na Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal Catarinense. E lá nós tivemos alguns casos. Nós tivemos um caso específico de assédio moral, inclusive vindo da chefia, envolvendo o chefe do setor, e que ele fazia cobranças excessivas em relação aos subordinados, né? E na época, isso acabou virando um processo disciplinar. E na época,
foi lá por 2022, pelo que eu me recordo. E já tinha tido alteração na lei de improbidade, porque antigamente o STJ considerava o entendimento que o assédio moral configurava improbidade administrativa, e isso pela 812 configura a hipótese de demissão do servidor pelo 132, inciso 4º. Aí, na época, eu até, porque o PAD foi para a Procuradoria para análise de irregularidade, e eu emiti um parecer em razão dessa alteração aí que teve em 2021 na lei de improbidade, para aplicar uma penalidade de suspensão para ele, mas só que eu consignei que se não fosse alteração da lei de improbidade, a penalidade era para ser demissão. A sugestão seria a penalidade de demissão para a autoridade julgadora. Só que lá também nós tivemos alguns casos envolvendo também assédio sexual, envolvendo alunas, que o público lá do Instituto ali tem os cursos técnicos atrelados ao ensino médio, e esses cursos aí, notadamente, o público é adolescente. Às vezes, desde uma piadinha com cunho sexual que foi feita em sala de aula, que algumas alunas se sentiram incomodadas, até mesmo contatos feitos por WhatsApp do professor com a aluna. E, enfim, assim, vários casos que acabaram redundando em processo disciplinar e, em razão dessas ocorrências, na época eu acabei sugerindo para a corregedoria lá do IFC para fazer uma escuta especializada das meninas, porque a grande maioria das vítimas lá, se não todas, ali na época que passou por nós, eram meninas. Assim, e eu até orientei, assim, e até sugeri também, na época, para a corregedoria, para fazer um protocolo de treinamento das psicólogas lá dos campi, para se especializarem, para elas poderem ter conhecimento, para poder fazer essa escuta especializada, justamente sempre respeitando a questão da voluntariedade, e assim, por incrível que pareça, tinha uma adesão relativamente boa nesse ponto, assim, sabe, com relação às escutas. E assim, a orientação também que eu passei também justamente para evitar a revitimização, é que para não ouvir novamente a vítima e postergar o contraditório para a fase do processo administrativo disciplinar, caso virasse PAD, para postergar esse contraditório, porque isso daí volta e meia vinham alegações de nulidade no PAD, porque não foi feito contraditório, tudo, porque a pessoa não tem como a pessoa estar ali fazer o contraditório, como se fosse na prática uma cariação. Isso daí, além de inibir, isso daí gera uma revitimização sem tamanho. E lógico que no parecer, quando chegava lá para a procuradoria, era rebatida essa alegação de nulidade justamente pela questão de evitar a revitimização, e que o contraditório ficava postergado para a fase processual, que ele teria a chance de fazer um contraditório em relação às declarações da vítima, só que depois. Uhum. Assim, basicamente era esse o procedimento que a gente adotava lá assim que foi adotado lá, e foi inclusive sugerido como um protocolo para a CGU nesse sentido. Nossa, excelente, porque é isso, a preocupação, no fim e ao cabo, que você traz, é a preocupação que deve nortear esses casos, que em nome de buscar um processo que não tenha nulidade, às vezes a vítima é exposta a essa... sem fim, sem números aí de oitivas e chame de escuta especializada, chame de depoimento especial, né? Aí faz numa fase processual e depois repete num outro processo. Tem situações que envolvem, por exemplo, criança, estupro coletivo ali, que a gente ouve na imprensa, que pode ter adolescentes e ter adultos. Então, o processo vai tramitar em duas jurisdições, né, na infância e juventude, para o adolescente e no adulto. E antes era um festival de eu preciso da prova, e eu preciso, então eu vou fazer, e aí dane-se o dano da criança, né, dane-se. Então, se o caso também gerou um homicídio, vai para o júri, sabe? Agora até...
muito recente, saiu mais uma resolução aqui em conjunto com o CNMP para prever um ato que seja concertado, que seja único, né, que garanta tudo isso, para evitar, porque, de novo, se a gente está falando, por isso que eu fiz questão de trazer a doutrina da proteção integral, se a gente está falando em proteção integral, em princípio constitucional, em prioridade absoluta, aí eu sei que o direito ao contraditório e à ampla defesa também são, e a gente tem que colocar isso na balança, né? E aí esse equilíbrio entre os direitos ali, a gente tem que ver qual o seu peso, né? Por muito tempo, então, o próprio abusador, ou a quem comete a violência, tinha essa clareza, né? De que é só rebater a fala da vítima. Então, acho que a jurisprudência foi cuidando também de dar valor que precisa ser dado, né? Porque não é só o que a vítima falou, é como ela falou, essa percepção de quem tomou o depoimento, a quantidade de casos em que a pessoa vai querer prejudicar o outro pode acontecer, mas ela é ínfima perto das violências que nem são levadas ao conhecimento. Tudo isso, né? Claro que. E a outra coisa que eu sempre falo, a análise é individual e é processual em cada processo. Mas a prova e o direito ao contraditório não pode ser algo que irretocável aí, que ninguém possa, né, nesse confronto aí desses grandes direitos. O que a prática tem contraditório mostrado. não pode ser uma justificativa para a revitimização, né? E nem Cláudia? só para buscar impunidade, né, ou a não responsabilização, porque isso fomenta com que vítimas não declarem, não tragam os fatos, porque sabe que não vai acontecer nada, e faz com que os abusadores, aí, eu estou usando bem genérico, né, mas que essas pessoas que cometem violência sintam-se muito confortáveis, inclusive administrativamente, né, gente, são recentes os casos aí envolvendo violência sexual que tem tido respostas muito firmes aí do Poder Judiciário. Mas por muitos anos, também porque a política é nova, né? A gente dá esse desconto, eu sempre falo, 2020 ontem, certo? Para uma instituição secular como a nossa, há muito pouco tempo que se fala sobre isso. A política de gestão de pessoas também, ela é de 2016, se eu não me engano, então tem 10 anos, tem gente que nunca nem leu a resolução. O ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho de respeito é um direito do trabalhador, da trabalhadora, né? Seja ele no poder público, seja no espaço privado. E aí a gente vem construindo, mas é um caminho sem volta. Eu fico feliz que cada vez mais esse assunto ganhe repercussão, né? E ganhe o tratamento que ele merece. Mas agradeço a tua contribuição, Fernando. Obrigado. É isso, Cláudia. Só mais um adendo, né? Rapidamente, né? Só para concluir. Teve todos os casos em que teve PAD lá na época por assédio sexual, todos eles redundaram em demissão. E alguns casos chegaram a ser, inclusive, questionados judicialmente. E todos os casos dessas demissões que foram questionadas judicialmente, todas elas foram mantidas pelo Poder Judiciário. O Judiciário manteve as demissões e refutou todas as alegações de nulidade, porque eu via que chegava judicializado porque eu recebia por causa de subsídio, porque deu contencioso, na época eu solicitava subsídio para fazer a defesa em juízo. Uhum. E como eu estava na consultoria, eu não fazia essa parte de contencioso na época. Aí eu sabia daí das judicializações por causa disso. Muito importante o judiciário validar, né? E a lei do depoimento especial, então, ela é essa lei, a 13.431, ela é de 2017, mas ela entrou em vigor no ano seguinte, né? Teve uma vacácio grande. E aí eu fiz questão de trazer a ementa, porque a chamada lei do depoimento especial é como a Lei Maria da Penha. Elas ganham um apelido, mas na verdade elas são muito mais do que. Então, a Lei Maria da Penha não é uma lei que criou crimes que tipificam condutas praticadas contra mulheres no ambiente familiar ou doméstico. Ela é uma lei que cria um sistema de garantias de proteção em relação às mulheres, né? E também tipifica condutas. Ela explica quais são as violências, ela fala do como o judiciário deve atuar, como a rede de proteção deve ser construída, enfim. Então, ela é muito maior do que só o que se fala dela na imprensa, né? Sobre a lei que criou tipos penais. E com relação ao depoimento especial, ele não é uma lei que cria uma forma diferente de ouvir crianças e adolescentes. Ele é uma lei que estabelece, como diz a ementa, o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
Nas formações eu sempre brinco. Na verdade, se a gente pegasse só e cumprisse o 227, ainda que ele pareça vago, nenhuma lei precisava existir especificamente. Mas aqui no Brasil a gente tem que ficar tornando tudo muito claro, muito transparente, porque as pessoas fazem interpretações muito positivadas aí, né? Lê o que está na lei, mas não faz essa contextualização macro em relação a convenções. Acho que a Rafa trouxe da OIT, né? Não dá para trabalhar sobre gestão de trabalho de pessoas no meio de trabalho ou enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação no trabalho sem se socorrer das convenções ou de tudo que tem no cenário internacional que o Brasil ratificou e faz encaixar no nosso sistema legislativo também. E o depoimento especial ele é mais uma dessas legislações que precisou ser construída para que a gente na prática aplicasse, né? Mas ela garante tanto para crianças quanto adolescentes que forem vítimas ou testemunhas de violência, essas proteções que estão na lei. Cada município é obrigado a fazer o seu fluxo da violência, por conta daquilo que eu falei no início da aula, né, em que os equipamentos públicos de saúde, de educação, enfim, que a criança tem acesso, são obrigados a notificar as violências, e as violências são... Como na Maria da Penha tem várias previsões, aqui também, né? Nós temos violência... Que violência... porque o depoimento especial, na sua origem, né? Por isso que eu deixei o artigo no... Tem um artigo que eu deixei no Moodle. Se vocês tiverem um tempinho e interesse, ele tem fotinhos de cachorro também, para quem gosta de cachorro. Mas ele traz um histórico de como foi a inclusão da lei do depoimento especial no Brasil, porque começou com uma prática de hoje ele é desembargador, mas era um juiz lá no Rio Grande do Sul que ficava incomodado, né, que as crianças tinham que sentar na sala de audiências, né, nesse espaço que é tão de adultos e tão violento, e tivesse que ter contato com aquelas perguntas que são revitimizantes, e não tivesse qualquer proteção. E ele, incomodado com isso, começou a pesquisar o que tinha no mundo, e aí conheceu algumas práticas, e começou lá na vara dele em Porto Alegre a utilizar na época chamado depoimento sem dano. A ideia era não ter dano, mas a gente nós todos já chegamos à conclusão que não tem como tirar o dano, a gente pode minimizar. Então, o nome também, se vocês ouvirem depoimento sem dano, é por conta dessa origem, né? Mas hoje é chamado depoimento especial. Por quê? Porque ele não tem a função ainda que seja não revitimizar, mas ele tem a função de garantir para essa criança ou adolescente que deseja falar sobre aquela violência, que ela fale com um profissional que tenha compreensão, que consiga ouvi-la entendendo, né, esses mecanismos da violência, entendendo o desenvolvimento, tem a compreensão do que acontece. Só lembrando que a lei, ela garante para a criança ou adolescente que ele pode ser ouvido diretamente pelo juiz ou pela juíza. E o que eu defendo é que todos nós, né, todas e todos nós teríamos que ter formação no protocolo, porque se a criança optar por falar diretamente para a figura do juiz ou da juíza, a gente tem que saber o protocolo, porque a gente não vai fazer uma audiência normal. A gente tem que fazer uma audiência utilizando o protocolo brasileiro de entrevista forense, mas fica... Para vocês isso não é tão... Mas para os juízes criminais que atuam em varas com especializadas, especialmente de crimes contra crimes adolescentes, isso seria necessário e básico. Tem uma mãozinha levantada, fica à vontade. Não vejo o nome aqui. Cláudia, doutora Rafaela, pois é. Por coincidência, recentemente a gente fez um levantamento das instalações de salas de depoimento especial aqui na primeira região, né, por conta da resolução CNJ 299 de 2019. E aí, das nossas 13 seccionais, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na informação que foi levantada ano passado, que tinham essas salas de depoimento especial. Algumas também já com articulação institucional para definição de fluxos, né? E capacitação de magistrados e servidores também ocorrendo. Eu achei muito interessante a aula de hoje, que está ilustrando, porque num primeiro momento, né, parecia ser uma coisa tão distante da Justiça Federal, sala de depoimento especial para criança e adolescente vítimas de violência, mas a gente tem avançado, tá? A partir dessa resolução do CNJ, algumas iniciativas já foram tomadas, muitas se utilizam também da
Centro de Atendimento à Vítima, né? E do SEJUC, para esse tipo de acolhimento. Eu queria só trazer que nós já temos algum panorama da primeira região. Ai, que notícia boa! Porque é isso. Alguns avanços, né? Porque muitas vezes também se pensa numa sala que seja bacana e tal, mas a ideia principal de ter estrutura do depoimento especial, porque, vamos lá, a pandemia fez um favor para a gente, para quem sobreviveu, que eu falo, porque eu e a Rafa, a gente pensava num judiciário, problematizava o judiciário e queria soluções numa época que a gente tinha o placar da morte sendo anunciado todo dia, né? Hoje eu acho que não sei que nível de fuga que foi aquilo, né? Fazer um mestrado no meio da pandemia. Agora eu já superei isso também na terapia, mas a gente tinha aulas e ficava nessa lógica de refletir, pensar num judiciário melhor, e à noite era confrontado ali, com esses números das pessoas perdendo a vida. Mas para quem sobreviveu, né, e nós que tivemos essa sorte, essa oportunidade de continuar, a pandemia acelerou para o sistema de justiça, para o Poder Judiciário, muita coisa, em termos de tecnologia e tal. Então, hoje aqui, ó, eu estou dando aula num tribunal gigantesco, né, com uma extensão territorial maravilhosa e gigantesca, que tem os seus desafios, inclusive geográficos, né, de fazer isso chegar em todos os lugares, por conta da tecnologia. E aí, hoje, uma sala de depoimento especial, normalmente coloca um computador, e na sala de audiência a gente está com outro computador, e como a gente está fazendo aqui. Então não precisa mais, antes tinha que ter câmera, tinha que ter microfone especial, então era caro, os tribunais não investiam, né? Mas agora esse investimento não existe. O mais é deixar uma sala e minimamente torná-la agradável para aquele público que vai chegar. Então, tem gente... Isso também tem críticas para os dois lados, né? Que pode ser uma sala super decorada, que tenha coisas para criança, para ela poder se sentir mais acolhida, ou às vezes isso não é um lugar para brincar, né? É um lugar para falar de uma coisa muito dura. Então, tem para os dois lados. Eu acho que quanto mais a gente acolhe, mais a gente cria vínculo, né? É mais fácil. Mas já não é um desafio tão grande ter uma sala, porque é um espaço em que isso acontece dentro de... E aí, como trouxe o Felipe, né? Aconteceu numa cidade pequena, e a gente não pode ter estrutura só nas capitais, por exemplo. Às vezes fica concentrado na capital e também não resolve nada, né? Rafa, foi que você levantou a mão? Obrigada, Claudinha. Era só para complementar que essa questão que você vem falando das crianças e adolescentes, né? A gente também pode aplicar, e você mencionou no início, também para quem não esteja nessa situação até 21 anos, né? Que são esses casos de assédio ou até em outros tipos de processo, né? Com violência. Eu estou me recordando que eu peguei um processo, era previdenciária, no caso de pensão por morte, e a mãe tinha a mãe, uma adolescente, e uma outra senhora que alegava, que estava no outro polo, que alegava ser companheira também do falecido ali. Então havia uma discussão aí entre uma que seria a esposa e a outra que seria como se diz, né, a palavra feia, né, mas é concubina, né, que seria a outra pessoa. E essa adolescente queria falar nesse processo, né? Então, assim, a gente não tinha como fazer um depoimento especial assim, no previdenciário ali. E aí, nessa oportunidade, eu optei por combinar com os advogados que eu iria fazer as perguntas para essa adolescente, porque eu iria filtrar. Então, eu fazia umas perguntas para mim, olhava do que se tratava e eu fazia pergunta para essa adolescente, porque as perguntas, apesar de ela não ser especificamente uma vítima, né, envolvia o relacionamento dela, o relacionamento do pai dela, né, falecido, com duas pessoas diferentes, e podia gerar ali um certo constrangimento. Então, eu fazia essa filtragem. Então, eu acho que é isso que é legal também do depoimento especial, é que, como a colega falou, a Elaine falou agora, às vezes a gente acha, não, isso aí não vai ter na federal, não vou aplicar, isso aí é só esses casos de criança e adolescente, mas esse é um curso de assédio, né, de combate e prevenção de assédio, que a gente está falando de depoimento especial. O Felipe trouxe um caso, o Fernando trouxe outro, a Elaine já trouxe uns dados que a gente não tinha, e eu trago aqui um caso de previdenciário, né,
e que a gente também precisou adotar essa forma diferente, né, de escuta, né, uma escuta ali qualificada. Era só essa contribuição, Claudinha. Muito legal. É claro, a lei ela limita aos casos de violência, e aí ela especifica quais são os casos de violência. Mas eu, por exemplo, eu fazia nessa vara de a briga de escola, gente, vira processo, né? E aí o agressor, ele é um adolescente, e o agredido também é, por exemplo. E aí chegava na audiência, assim, aí aspas, o agredido, eu ouvia por depoimento especial, mas o agressor na sala de audiência normal. Então, e era uma briga, às vezes, aquela briga de ninguém sabe quem começou, e escolhe alguém para ser o responsável. Então, às vezes também eu falo depoimento especial, ele quer proteger e ele fica com essas lógicas de setorizar, né? Eu já tive um caso também que era o menino, o adolescente estava na unidade de internação cumprindo uma medida socioeducativa por um roubo, alguma coisa, era um crime contra o patrimônio. Mas lá dentro ele foi vítima de uma violência sexual por parte de um outro adolescente. E aí, quando ele foi ouvido como vítima, né, por meio do depoimento especial, mas eu tinha uma audiência dele de um outro caso que eu precisava ouvi-lo, aí ele saiu da sala do depoimento especial e veio para minha sala para ser ouvido normal. Eu falei, imagina para o cérebro desse menino, no mesmo dia, assim. Então, também ela cria, ela protege e tal, mas ela não... eu acho que a Rafa trouxe esse exemplo que eu gostei, que é dizer assim, a gente precisa de um espaço menos violento nas audiências, é isso. Senão não precisava uma sala de depoimento especial, né? Porque ali é o mesmo ser humano que passou por uma dor, né, de um trauma, de ter sido... e eu estou usando trauma porque normalmente é isso que as pessoas trazem, né? Então, foi vítima de uma violência, aí logo depois eu finjo que isso não aconteceu com ele, e na mesma tarde eu falei para ele, eu preciso te pedir desculpas, né? Porque é assim que funciona, vou tentar fazer de um modo que né? A Rafa me conhece, sabe que eu sou super informal, então mas eu fiquei pensando, e se é alguém mais formal ali, que tá só fazendo papel, né, que não tem essa preocupação, então, para também não ser correr atrás do rabo, né, a gente fica ali querendo resolver uma situação, olha só para ela e esquece do contexto e do todo. Mas vamos seguir aqui. Alguns aspectos, né? Primeiro, a gente tende a naturalizar a violência. Com relação vamos voltar para o assédio sexual, o assédio moral no ambiente de trabalho, e aí tem que fazer recorte de gênero, né? A gente normaliza violências contra as mulheres, né? Ai, mas foi ele só te elogiou. Ai, mas assim, passou a mão sem querer. Ai, mas você não dava nem mais para encostar na mulher agora, né? E eu sempre falo, se tem dúvida se é assédio, é assédio. Porque quando não é assédio, a pessoa tem clareza que não é assédio. Quando a vítima ou a pessoa não se sente constrangida, não é assédio. Mas a violência, né, o abuso, enfim, ele não é uma fatalidade. A gente vai naturalizando essas relações, esses comportamentos. Quando a gente fala de criança e adolescente de abuso, normalmente tem essa relação de dominação, que também vai acontecer em relação à figura feminina, né? Essas relações de trabalho, então, não é simplesmente a lascívia, né? Isso tem vários estudos, é a lógica da dominação. É por isso que se escolhe uma vítima indefesa, ou uma criança que não consegue oferecer resistência, ou uma mulher que é mais frágil, né? Geralmente então, ele é um fenômeno que a gente precisa falar sobre ele, para não naturalizar, e começar a enfrentar com consciência do que está enfrentando, né? Que o mínimo do mínimo é grave. Que começar com uma mensagem de WhatsApp de um colega de trabalho que não fale sobre o trabalho, ela invade uma outra seara que ela precisa ter o sim, né? Aquela campanha do não é não, também porque falando em relações sexuais, né, a vontade é uma vontade genuína até o último minuto, né, a desistência pode acontecer a qualquer momento, então, mas culturalmente se entende que a mulher que aceitou um convite e tal, que ela aceita, então nos casos de estupros vinha muito isso, né, não, mas eu tava com ela na festa, ela aceitou sair comigo, como é que ela não ia transar, sabe? Então também, às vezes o homem não tem a consciência dessa violência, por quê? Porque a gente, como sociedade, agora incluindo homens e mulheres, a gente foi naturalizando alguns fenômenos, né, que agora não podem mais ser naturalizados. Por isso que muitos tribunais, eu não pesquisei sobre de vocês, mas tem cartilhas, né, manuais dizendo isso é violência sexual, isso é abuso sexual, isso não é abuso sexual, isso é assédio moral, isso não é, porque a gente tem que trabalhar assim a partir dos exemplos. Outra coisa, na resolução, ela fala que não depende da intencionalidade.
Então, o assédio moral, o assédio sexual, não depende da intenção de quem praticou, depende de como quem recebeu. Então, é uma análise feita a partir da vítima, não a partir do... Ah, mas na verdade, eu mandei mensagem, mas eu não tinha intenção de deixá-la constrangida, mas constrangeu. E isso passou do limite, isso, né? Ah, eu a convidei para sair, para tomar um chopp, porque eu achei que ela fosse aceitar, eu não imaginei que ela era casada. Sei lá, qualquer desculpa que venha, não é sobre a intencionalidade de quem cometeu, é sobre a percepção de quem recebeu essa violência, né? E isso está, inclusive, eu estou com a resolução aberta aqui, mas ela está nos primeiros artigos, assim, ela fala muito sobre... Se eu lembrar, depois eu falo para vocês. E aí a gente também, com o tempo, de novo fazendo essa leitura a partir de uma perspectiva de gênero, que as mulheres são constituídas, né, na sua subjetivação para serem as boazinhas, para não falarem, né? Então, que a gente tem muitos relatos de mulheres que externam a violência que sofreram e falam, mas você sabe que se você levar isso aqui adiante, você vai prejudicar fulano, né? Casos mais emblemáticos aí que aconteceram com figuras mais famosas e que ganharam repercussão, a gente ouve muito isso, e o Tribunal da Internet ele é cruel, né? Nossa, mas a pessoa vai ferrar com a carreira do outro. Ai, mas só passou a mão na perna, mas só fez isso, só. Então a mulher vai aprendendo nessa relação, vai aprendendo a silenciar, e aí, naturalmente, se não tiver essas rupturas, essas políticas de enfrentamento, a gente vai naturalizando e vai permitindo que isso perpetue. Com relação à dinâmica, especialmente da violência sexual, e aí o abuso sexual entra nela, né? Em relação a crianças e adolescentes, em especial, ele é um fenômeno intrafamiliar, né, que é marcado pela existência dessa vinculação. E aí, o próprio anuário, eu fui pesquisar, o de 2025, né, que reflete os dados de 24, 63% dos estupros de vulnerável, né, que são as pessoas que não, menores de 14 anos, foram praticados por familiares, sendo que 69,1% foram cometidos no interior da própria residência. Então, o dado é duro, né? É chocante de ler. Eu queria deixar como indicação para vocês, porque não é uma leitura técnica, né? Mas ela é uma leitura que traz muitos dados. A Ana Paula Araújo, acho que ela publicou esse livro em 20 ou 21, né? Que ela ouviu mais de 100 mulheres que foram vítimas de violência, ela pegou casos, por exemplo, que ganharam repercussão, como o do João de Deus, aqui em Goiás, estupros, ou como é que a importunação sexual como tipificação entrou no código, porque aquelas situações que aconteceram no transporte público, como elas não tinham resposta, enfim. Então, ela ouviu também homens, autores dessas violências, e aí chegou à conclusão que a gente tem uma cultura do estupro aqui no Brasil. Quem não quiser ler o livro, ela lançou um podcast que é baseado, né? Tem alguns episódios, alguns relatos do livro, mas tem essa peregrinação dessas mulheres que, quando elas decidem contar, quando elas decidem procurar a autoridade policial, como elas são julgadas, e aí isso vai... tira, né, a vontade aí de quem gostaria de levar isso adiante, porque passa por toda essa nova tortura aí, que é conseguir ser acreditado. Bom, eu deixei o QR Code, mas enfim, tá nessas plataformas, Spotify, enfim, dessas que tem os podcasts, tanto o livro, eu sugiro, e o podcast para quem tiver interesse. E em relação à revelação, que ela também... Aí, por que eu fiz questão de trazer? Primeiro que é uma leitura, acho que, como ela é jornalista, é uma leitura para um público que não está preocupado, né, com especialistas, enfim, então é para um público em geral, para comunicar. Mas ela também traz no livro, e isso a gente vai vendo, realizando as oitivas, como é difícil fazer essa revelação, né? Tem esse medo da rejeição, o medo de ser punido pela família, o medo de ser taxada, né, como a pessoa, a fulana que agora não dá mais para elogiar, ela que atrapalhou tudo, o nosso chefe teve que ir embora só por causa daquela, né? E aí vai essa cultura. Então ela fomenta o segredo, o medo de não ser acreditado, aquilo eu já tinha falado, o medo em relação às ameaças que pode sofrer dos colegas, ansiedade em relação às consequências, né? Começa a ponderar, mas aí tem medo, né, do que pode acontecer, aí fantasia, aí vira paranoia, né?
Com relação às crianças, tenho esse medo da rejeição da família. Adolescentes, meninas também falam muito tem medo de ser julgada, só porque estava com a roupa tal, só porque foi na festa tal, só porque saiu à noite, porque se não tivesse lá não tinha acontecido. E não saber como, quando e com quem conversar. E isso nos tribunais é um desafio muito grande. Ainda que a gente diga que tem a comissão, ninguém fala para uma comissão, a gente fala para uma pessoa. Então, quem é a pessoa, como é que ela é, o perfil dessa pessoa. Claro, todo mundo. Se eu fosse fazer uma denúncia, eu ia querer entender quem são essas pessoas, com quem elas estão relacionadas, quem que é que organiza essa comissão, né? De um tribunal específico aí que eu dei aula, assim, o que me falaram é que o presidente da comissão era uma pessoa extremamente preconceituosa. A própria resolução fala que tem que priorizar mulheres e população LGBT. Por quê? Porque são as pessoas que mais sofrem as consequências dos assédios, dos abusos e das discriminações. Então, se eu vou ter uma comissão presidida por uma pessoa que conhecidamente, né, que sabidamente é preconceituosa de gênero, preconceituosa de orientação sexual, né, quem que vai contar? Então, tem tudo isso, esses mecanismos da arquitetura da comissão também importa muito, porque precisa saber para a pessoa. Então, isso tudo dificulta, não é uma coisa matemática. Aconteceu, mas por que não falou? Por que esperou tanto? O livro acho que traz vários, para quem tiver interesse em ler, assim, vários desses relatos dessas mulheres, né, que demoraram muito para falar. Com relação ao desenvolvimento infantil, um pouquinho do que a gente tinha trazido, né? Existem limitações que são atreladas ao desenvolvimento, as fases da vida, como é que organiza as memórias. Então, claro que uma defesa técnica vai pegar esses detalhes para fazer a gente, como julgador, descredibilizar e aí, né, na dúvida, vai absolver. E sempre vai gerar dúvida com detalhes. Mas eu tenho que pegar, porque eu mesma, se eu começar no começo da aula, e aí, eu não sei, o Felipe falou comigo, eu já não lembro mais se ele estava de terno, ou se ele está de camisa, se era o Fernando, não é alguma coisa que eu vou guardar, e aí vão me questionar sobre isso. Nossa, você deu aula, eles falaram com você, como que você não lembra? Então, não cair nessas armadilhas de defesa, né, nós que somos os julgadores, assim, ter a consciência do relato como um relato global ali, né? Por isso que se fala que é melhor ouvir, a escutativa sempre, a gente não fica questionando, né? O próprio anexo fala que a gente deixa relato livre, e aí eu mesmo aqui na corregedoria tive que ouvir algumas vítimas de violência sexual em processos administrativos, então eu explicava tudo isso, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, eu tô aqui e tal, e aí eu tinha uma agenda, eu até falava, eu tô com essa agenda aqui, que eu vou anotando coisas que eu posso ter dúvida, que eu não quero lhe interromper, né? Eu continuo prestando atenção. Aí, ao final, se eu sentir que alguma coisa eu ainda tenho dúvidas, eu vou lhe questionar, mas você fica à vontade. Quer que desligue o ar-condicionado? Você está confortável? Você precisa ir ao banheiro? Você quer tomar uma água? Se você quiser parar, a gente para. Se você precisar chorar, aqui tá tudo válido. Tem um lencinho, sabe? Porque não é um relato de alguém que vai falar sobre se vai chover em Brasília no inverno. É um outro tipo de... acessa um outro lugar, né? Então, por isso são relatos longos. Às vezes não é que tem muita fala, mas até começar, entre começar e terminar, a pessoa também ela quer se defender, que ela não tem culpa, então ela começa justificando que não tem culpa, né? Normalmente, eu fiz muitos aí na minha carreira. Não, mas a minha mãe disse que era para eu não ficar perto, daí eu não fiquei e tal, sabe? Você não tem culpa, você não fez nada, né? Também ali garantir que a pessoa está trazendo um relato. A gente vai confrontar depois com o restante das provas, mas geralmente ninguém vai fazer isso com testemunha, então tem toda essa dificuldade. Mas tem uma testemunha, ou tem alguém que é para quem essa pessoa conta, né? Que precisa. E não vai ser um estranho, não vai prestar depoimento sob compromisso, né? Vai ser alguém da intimidade, porque ninguém vai contar para alguém que não tem intimidade. Então, tem essas nuances que a gente precisa ter conhecimento, não só para dar valor para a vítima, né? Ela não pode ser também uma palavra soberana, mas para nessa análise não ser uma análise como a gente faz nos outros casos que envolvem outros tipos de provas, né? Criança não se desenvolve de forma linear, então a gente não tem lógica de tempo, lógica de... né? Mas isso vai falar de uma coisa que tinha quando tinha 2 anos, depois vai pular para quando tinha 6, depois vai pular para, né? Porque vem os flashes de memória, né? E aí isso é essa questão do contexto, né? Sempre ter em mente que aí vale para as relações de trabalho, né? Entender não só o que aquela pessoa traz, mas como às vezes
que eu vejo algumas comissões, alguns locais fazendo, né? A pessoa vai lá relatar e aí começa a ouvir todo mundo da equipe. Se a equipe tem medo, ah, não, é um fato isolado, ela é um relato isolado. Se a pessoa é assediadora, ela ia ser assediadora com outros. Oi? Né? Não necessariamente. Então, essas estruturas, como as coisas se organizam, a gente precisa ter consciência na hora de fazer as nossas decisões. Bom, de um modo geral, acho que eu também vou passar essa fase, porque eu já vi que são 20 para o meio-dia. E aí, o que interfere na memória, né? Esse tempo que existe entre o evento e quando a gente vai fazer o depoimento. Esse lapso temporal a gente não pode perguntar para a criança, ou para o adolescente, ou para essa mulher, ou para essa pessoa que fez o relato da violência, por que ela demorou. Não é sobre isso. A gente não faz esse tipo de pergunta, a gente ouve o relato, tenta entender, e aí se ela deixar a possibilidade, você teve a oportunidade antes, ou você é a primeira oportunidade que você tem para falar, e aí a pessoa vai trazendo, mas senão ficam os julgamentos, né, que fazem com que a pessoa não tenha coragem nem de continuar o relato sobre o que ela começou a falar. E isso acontece no próprio livro. Deixa eu ver, tinha um trechinho que eu tinha separado, que é essa questão da culpa, da vergonha. É um dos crimes, a violência sexual, abuso sexual, em que a vítima mais sente culpa e vergonha e nojo, né? E aí, no livro da Ana Paula, ela fala, um capítulo que começa assim: eu sei que não sou culpada, mas por que me sinto assim? E aí, só um trechinho aqui da reflexão dela. O senso comum nos diz que todo crime tem que ser denunciado. Mas o maior obstáculo para isso nem sempre está na dificuldade de provar o crime. O impedimento maior para a punição dos estupradores, segundo a autora, está nas emoções das vítimas. Sufocadas pela vergonha, pela culpa e pelo nojo, a maioria decide nunca contar nada. E não, aí, segundo ela, que eu concordo, não é fraqueza, é autoproteção. Se eu não sei o que vai acontecer se fosse alguma coisa mais matemática, se eu falar, eu sei o que vai acontecer, mas não é. Então, tem o nojo, tem o medo, tem a vergonha, tem o julgamento, né? Então, quando ela teve coragem de trazer, o que a gente precisa enquanto Poder Judiciário é acolher e legitimar. Só para explicar o contexto, então agora eu vou lá em Londrina, eu vou passar o vídeo e aí depois eu explico, então talvez fique mais fácil. Uma iniciativa inédita está usando cães no acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. A Tila, essa dálmata de 2 anos, chega para mais um dia de trabalho no Fórum de Londrina, no norte do Paraná. Ela é um cão de assistência judiciária. A criança pode fazer um carinho, oferecer um petisco. Em geral, também ocupam esse espaço para brincar, deitar no chão, interagir da forma mais livre que eles quiserem. Neste momento de interação com os animais, os psicólogos do Tribunal de Justiça não tocam no assunto da violência que trouxe a criança ao fórum. Os profissionais apenas incentivam o contato e as brincadeiras. Eles perceberam que o cão ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade, e a criança consegue chegar mais tranquila na audiência. Teve uma criança acolhida que tinha passado por diversas situações de vulnerabilidade e ela conseguiu relatar toda a vida para o cachorro, contando a história dela, o que ela já passou, como para formar um vínculo até com ele. E o cão, acho que quem tem animal, eu tenho também, a gente sabe do quanto ele traz, que ele humaniza, que ele nos despe, né, nos tira essas formalidades, e talvez seja essa a grande virada de chave aí do projeto. Cães de assistência jurídica são usados há bastante tempo nos Estados Unidos. Mas a Tila e o Belo, esse cachorro da raça Bernese, são os primeiros do Brasil com essa função. O projeto é do Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais. O IBETA treina os cães dentro do fórum. Tem sido assim fantástico poder contribuir e mostrar realmente o quanto um animal, né, através da interação pessoa-animal, pode auxiliar essas crianças que tanto necessitam. A psicóloga judiciária leu uma carta que foi escrita por uma menina vítima de vários tipos de violência. A destinatária foi a Tila. Querida Tila, eu achei você muito linda e inteligente. E espero que você ajude muitas crianças e adolescentes assim como eu, que passaram por momentos ruins. Mas com você tudo ficou mais leve e calmo, com amor. Já é possível enxergar, né, resultados concretos e resultados que
que são as crianças nos dizendo: com eles é melhor, com eles fica mais fácil. Agora a Rafa chora. E aí isso foi uma reportagem feita bem quando a gente começou o projeto, a gente não tinha nem noção se ia funcionar, se não ia, apesar de saber, ter sensação que ia dar certo. Mas foi uma resistência isso aqui, porque como não tinha nenhum modelo no país, o meu tribunal também estava meio confuso, né? Então a gente fez um ACT, um acordo de cooperação técnica com o Instituto, os cães são do Instituto, e aí eles são profissionais terceirizados lá do fórum, e aí eles fazem também para o depoimento especial, mas também para casos envolvendo processos de vara de família, disputa de guarda, né, outras situações que a equipe técnica precisa fazer o apoio. Eles passaram 6 meses por treinamento, então toda semana a equipe do Instituto ia até o fórum e treinava a equipe para poder saber trabalhar com os cães, né, porque não é só um cachorro e um engraçadinho, né, eles têm várias funções. Esse é o Belo, é um Bernese, à época ele era bebê, mas ele já está com 70 quilos, ele é gigantesco. E ele é tão acolhedor, ele é tão fofinho, assim. Claro, eu saí de Londrina, vim para cá por conta para cá que eu estou me referindo a Brasília, né? Eu perdi um pouco o contato com o projeto, mas em 2024 nós concorremos ao Inovare, e ele ficou como menção honrosa, porque ele é difícil de replicar. Então, na categoria tribunal, ganhou de Minas, que é um projeto lindo, e o nosso ficou como menção honrosa. Mas foi um desafio que eu acho que é isso, um pouquinho do que eu falei ali na minha entrevista, que é humanizar, né? A gente também fica falando tanto em inovação, ele ganhou um prêmio de inovação também, a gente fala em inovação e pensa em tecnologia, e pensa em redução de coisas e coisa fazer, mas humanizar às vezes é dar uns passos para trás, inovar, né? A gente se preocupar com as pessoas que estão chegando até nós e com as dores que elas vêm nos trazer de forma involuntária, né? Não é que elas desejam. Deixa eu só passar o videozinho do Inovar e aí eu já converso sobre isso. Uma iniciativa que fizemos em parceria com o Instituto Ibeta, para que o Belo, né, fosse então o primeiro cão de assistência judiciária. O objetivo é de que ele favoreça as nossas práticas na atuação, especialmente com criança e adolescente. Um animal dentro de um cachorro como um instrumento de facilitação nos atendimentos de crianças e adolescentes, né, que são vítimas ou de violência sexual, violência física, ou como reaproximação com pais, questões de alienação parental. A criança ou adolescente que é vítima ou testemunha de crime vem para ser ouvido, vem para o depoimento especial e junto, em muitas ocasiões, vem com muito nervosismo, muita ansiedade. Ou crianças que não conseguem verbalizar porque elas sofrem violência em casa e elas têm medo, né, das pessoas adultas. A própria presença do Belo, ela traz uma redução da ansiedade, uma pacificação no ambiente para essa criança, que torna a experiência mais tranquila. A presença do cão relaxa, fica mais tranquilo para a criança e mais tranquilo para a gente também fazer um trabalho adequado. Então eu acho que o benefício, claro, vem para a gente enquanto fazer um trabalho adaptado e melhor para a criança, mas principalmente para eles, porque eles ficam mais relaxados. No meio da presença do Belo e da participação, né, do cão de assistência judiciária nesse tipo de abordagem, a gente enxerga como que é possível humanizar um pouco mais o acolhimento feito para essas crianças e adolescentes. E isso, com essa divulgação, se espera que outros municípios, outras comarcas também possam ter esse olhar de utilização de animais, de outras ferramentas, para que esse momento tão difícil na vida dessas crianças e dos adolescentes sejam mais tranquilos de serem superados. Que o Belo seja mais um que venha realmente a somar e poder trazer esse benefício para essas crianças que precisam. E ele é legal porque acho que, bom, eu fiz questão de trazer esses relatos porque Belo fez com que a gente ressignificasse também a atuação lá, né? O que a gente aprendeu com o Belo, né? Então, fazer a coisa com mais calma, ter mais tranquilidade. Hoje o Belo, no local do depoimento especial,
Teve uma mudança no prédio, mas quando o projeto começou, era no 3º andar, e aí tem criança que às vezes não quer subir, então ele é treinado também para ir buscar criança, ele consegue buscar sozinho. E teve uma vez que essa foi bem simbólica, foram 2 meninas, agora eu não lembro detalhes, mas talvez assim, 2 primas que eram abusadas pelo mesmo tio, e aí elas foram juntas, não que preste o depoimento juntas, mas chegaram juntas, e aí aquele rapport que eu falei, que é esse início, foi feito em conjunto. E ninguém contou pro Belo quem era vítimas, quem não era, tal. E ele, quando elas ficaram ali brincando, ele colocou uma patinha em cada uma delas. Até a equipe olhou assim, se assustou, porque ele sabia quem precisava de acolhimento. Então, aí o pessoal do Instituto explicou tecnicamente o que isso acontece, né? Mas é muito legal, muito disruptivo pensar a partir dessa perspectiva. Mas fica a lição, né, que independente de ter um cachorro ou não ter um cachorro, que a gente precisa acolher e amparar, né, de uma forma muito tranquila, as pessoas que atravessam essa barreira e que se encorajam a trazer suas dores para nós, e que a gente dê respostas efetivas quando essas questões chegam. Rafa, eu tinha mais ou menos planejado isso, mas eu fico à inteira disposição aqui, eu sei que não tem mais muito tempo. Eu espero que tenha chegado ao objetivo que vocês queriam. Obrigada. Muito obrigada, Claudinha. Foi assim maravilhoso. Eu queria dizer assim que achei muito interessante como você colocou as coisas. Você trouxe primeiro uma contextualização, falou o que é o depoimento especial, a origem, falou das crianças, da proteção integral, como que a gente aplica essa questão. Trouxe aí os exemplos práticos da sua experiência também na questão de assédio, né, com pessoas adultas, né, vítimas de violência. E ao final, né, nos mostrou o vídeo do Belo e da Atila, que é lindo, eu já conhecia o seu trabalho. E eu esqueci de falar do seu livro, devia ter pegado aqui para mostrar. A Claudinha tem um livro com a voz. Como é que é, Claudinha? Com a voz. Tá aí? Cadê ele, Claudinha? Lá. Não, tá com o fundo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá. Não dá, né? Não. Deixa eu exibição. Eu nunca lembro onde é que tira isso. Eu acho que configurações de feitos de câmera, vídeo. isso. Agora sim, direito. Não, Ai, meu Deus, ainda tá. Isso aí, ó, direito de voz dos adolescentes. Eu tenho aqui, eu esqueci de pegar, ainda bem que vocês já tinham aí. Então, recomendo para quem quiser compreender mais essa temática, conhecer também, não só para a questão das crianças e adolescentes, mas também entender como que a gente pode aplicar em outras searas o depoimento especial, que tem essa origem que você nos explicou aqui sobre criança e adolescente, mas que a base mesmo é você evitar, não é, um sofrimento maior para aquela pessoa que já sofreu tanto, né? Aquela pessoa que já é vítima de uma violência muito grande, seja ela do tipo que for, né? Seja sexual, ou uma violência como um falecimento, ou uma situação de assédio, seja moral ou sexual, ou uma discriminação que aquela pessoa também tenha sofrido. Te agradeço demais. Eu vou perguntar se alguém tem alguma questão aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a Cláudia? Não? Rafa, eu só queria reforçar do artigo, e de novo, né, livre, quem tiver interesse, mas ele fala sobre esse uso dos cães na tomada do depoimento. O artigo é escrito por mim, a Aline participa da escrita, essa psicóloga que é maravilhosa, e aí tem o Heitor, que é uma referência hoje no Brasil em relação ao depoimento especial, um juiz de São Paulo, e era o professor dele à época, mas tem, assim, eu fiz questão de indicar porque ele não está nesse aspecto, não está grande. Quem quiser entender a história do depoimento especial, como é que ele chega, tá bem didático. E aí tem o resultado com os cães aí também. Obrigada, então te agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite, de estar aqui conosco, falando desse tema tão importante e da aplicação nas situações de assédio, né, envolvendo sejam crianças, adolescentes, também pessoas adultas. Bom, pessoal, a gente está nessa nossa última aula síncrona, e a partir de hoje, né, dia 2 de julho, a gente já liberou nossa atividade final. A atividade final está no Moodle, e a atividade final vale 70% da avaliação do curso. É uma atividade simples,
é mesmo para vocês escreverem o que vocês podem fazer a partir do curso, né, para tornar o ambiente de trabalho livre de assédio. O que cada um de nós pode fazer dentro ali da nossa seção judiciária, seja das comissões ou das nossas subseções, o que a gente pode fazer para tornar um ambiente livre de assédio e discriminação. Eu quero agradecer todos e todas aqui por essas 3 aulas síncronas, porque esse curso foi elaborado com muito carinho. Como eu falei aqui no início, o nosso objetivo era tentar trazer esse tema, que é um tema difícil, de uma forma mais leve, em que a gente pudesse ficar à vontade para falar, trazer as nossas experiências, ou as nossas dúvidas, ou ainda as nossas inquietações. E a nossa atividade final fica disponível até o dia 7 de julho, então de hoje até o dia 7 de julho, e é só inserir a atividade no Moodle. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, seja no Teams, quem tem um WhatsApp pode me mandar mensagem. A Claudinha, eu mais uma vez agradeço, muito obrigada, recomendo muito a leitura do artigo dela, que está lá no Moodle, já disponível para vocês. Bom, e em nome da doutora Ana Carolina Roman, que é a presidente da CP Famas, eu agradeço a SMAF também pela oportunidade de a gente fazer esse curso, as pessoas da Luciana e também da Gabriela, e todo o pessoal que nos apoiou aqui. E é isso, pessoal, encerra a nossa aula síncrona. Não esqueçam da nossa atividade final no Moodle, e qualquer coisa estou à disposição de todos e todas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Claudinha. Obrigada. Pode deixar meu e-mail também à disposição, se alguém quiser trocar ideias. Vamos colocar aqui. Esqueci, deixa eu já Você colocar. consegue um pouquinho? Coloco. Pronto. Beijos, ótimo dia. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, obrigada.